você, torcedor do Gigante da Colina. É isso mesmo, rapaziada. Saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal. Eu torço pro Vasco. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Marcos e aqui é um canal de vascaíno para vascaíno e eu conto muito com a sua colaboração, deixando seu like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no YouTube, rapaziada. E nessa segunda-feira nós só temos que comemorar, rapaziada, porque o Vasco em uma semana foram 2 viradas e uma excelente vitória fora de casa diante do Vitória lá no Barradão, em Salvador. Devemos reforçar. Muito boa vitória. Time comprometido, um time muito ligado, querendo cada vez mais dar resultado para essa torcida. Essa torcida apaixonada como é a nossa torcida do Gigante da Colina, rapaziada. E o Vasco, nos últimos 9 jogos, galera, foram 4 empates, 5 vitórias. Estamos a 7 pontos do G6, rapaziada. A 7 pontos do G6. Sabe o que isso significa? A 7 pontos da pré-Libertadores. E se tudo acontecesse, se o Vasco permanecesse em 8º colocado, um desses clubes ali fosse campeão da Libertadores na fase atual que está disputando, o Vasco poderia beliscar ainda assim uma vaga na pré-Libertadores. Mas nós queremos e sabemos que pode chegar lá na pré-Libertadores sem precisar de depender de ninguém, porque o Vasco está mostrando que tem e que pode chegar longe nesse campeonato, galera. É isso? E você, como está a sua felicidade no dia de hoje? Sabemos que ontem podemos comemorar bastante. O Vasco venceu ontem com o gol do João Vitor no segundo tempo, com cruzamento no escanteio, né, do Dimitri Payet. Ele subiu mais do que todo mundo e cabeceou para fazer o seu primeiro gol na carreira como profissional. O João Vitor, que tem feito bons jogos, rapaziada, e mostra que é um grande zagueiro, o melhor zagueiro que nós temos. E o sistema defensivo do Vasco tem colaborado bastante. Ele com a dupla, com o Maicon ali, tem ajudado, mas o Vasco precisa de zagueiros. O Vasco precisa de mais reforços. E a janela se encerra hoje. Às 23h59, a janela se encerra. E o Vasco tem novidade. Mas antes, vamos falar o seguinte, rapaziada. É isso aqui, ó. O Vasco, no comando desse senhor aqui, tem feito ótimas partidas e mostra que ele tem um plano, galera. Ele tem um plano. Como tá nessa matéria aqui, ó. Papo na Colina botou o seguinte: 3 vitórias em uma semana. 2 vitórias, 8 jogos sem perder. Libertadores é logo ali. Ele tem um plano. E tem mesmo, rapaziada. O Rafael Paiva, ele tem feito um trabalho excelente. No jogo de ontem, ele colocou o Emerson Rodrigues e o David no time titular. Eu entendi, em certo ponto, por que ele fez isso. Porque ele queria dar mais vibração para o time, mais garra, mais poder de marcação, tanto para ir e voltar. Porque o David e o Emerson Rodrigues têm essa possibilidade. Só que o David vinha de 2 jogos sem poder atuar, com a questão da celulite facial que ele teve, e isso atrapalhou bastante. Mas tudo bem, ele entrou razoavelmente bem. O time como um todo no primeiro tempo conseguiu suportar a pressão, foi mais de 14 finalizações do Vitória, mas o Vasco conseguiu suportar com várias defesas do goleiro do Paredão, Léo Jardim. Um excelente goleiro. O Vasco achou um goleiro muito bom que tem dado conta do recado. Não só ano passado, mas esse ano, com grande defesa, ajudando muito o Gigante da Colina. No segundo tempo, o Rafael Paiva fez a leitura do primeiro tempo e conseguiu identificar onde estavam os erros do Vitória. E controlou. Isso colocando Dimitri Payet e Jean David, que entrou com muita vontade. Jogador que não errou nenhum passe. Foi 100% dos acertos nos passes, Jean David. Jogador inteligente, dá aquele toque de primeira, não fica fazendo muita firula, é objetivo, é o jogador que o Vasco sempre precisou e agora temos um grande achado do Vasco. Nessa temporada é um grande achado do pessoal do Pedrinho, né? Achou esse jogador um jogador interessante que vai ajudar muito o Vasco. Baixinho, habilidoso, inteligente, que sabe dar um bom passe, né, rapaziada? E o Payet, que entrou, quando entrou, mostra que é um jogador diferenciado. O último jogo saiu com vaia da torcida porque não estava entregando o seu melhor. Hoje se entregou um pouco mais, se empenhou e além de dar toque de qualidade. E isso fez com que o Vasco tomasse as ações do jogo e teve mais oportunidade, é tanto que foi o dobro das finalizações foi do Vasco.
Isso mostra que o Vasco tem tido um bom desempenho nesse campeonato. Não é isso, rapaziada? E agora vamos falar da segunda parte, reforços. Que vamos falar aqui. Não falamos que precisava de reforços? Precisa de zagueiro, precisa de jogadores para compor esse elenco, para fazer com que o Vasco consiga alcançar a Libertadores? Pois bem, o Vasco está negociando, o Vasco fez uma oferta a esse jogador aqui, ó. Zagueiro argentino, o Vasco fez uma nova oferta, né? Que o Vasco tinha feito uma proposta pelo jogador Ian Glavinovic, jogador argentino de 22 anos, o Vasco fez proposta por ele. O Cruz Maltino fez uma proposta de $600 mil, cerca de 3,3 milhões por empréstimo do zagueiro de 22 anos. A expectativa é que a proposta seja aceita pelo New Old Boys. O jogador atuou, rapaziada, com o Juan Esforza, jogador jovem, carinha de novinho ainda, jogador de praticamente parece que saiu da base agora. E é um jogador muito interessante. Eu assisti alguns lances dele, muito inteligente, joga ali pela direita, né? Tanto pela direita como pela esquerda, mas o melhor lado dele é jogando pela direita. Pode fazer até mais aqui pela esquerda, jogando com o João Vitor, jogando o João Vitor ali fazendo a direita, ele fazendo a esquerda, pode ajudar, que são dois jogadores leves. Mas por que eu falo que ele pode jogar? Porque ele pode ser o reserva imediato do João Vitor, tendo em vista que o Vasco aguarda isso. Por quê, rapaziada? Porque o Vasco aguarda a chegada do zagueiro Luan Pérez, como está na tela para você. Luan Pérez deve ser um novo jogador no Vasco. O jogador rescindiu o contrato com o Fenerbahçe da Turquia. O jogador não fazia parte mais dos planos do José Mourinho, lá o português. E com isso chega ao Vasco nos próximos dias, né, nessa semana, para assinar contrato com o Gigante da Colina. Inclusive o contrato vai ser de 3 anos, mas o Vasco pediu até laudo do jogador para médico, né, para saber como anda a situação clínica, tendo em vista que ele teve uma lesão muito complicada no joelho, parecida com a do Paulinho Paula e do Jair, e só atuou 56 minutos nesse ano, rapaziada. Então é um jogador que preocupa, mas jogador inteligente, jogador interessante, um zagueiro que joga pela esquerda, canhoto, tem uma boa saída de bola, também é bom no bote, no 1 contra 1, é muito bom jogador, e isso ajudaria bastante. E por que tá na capa? Confirmados, rapaziada, nesse Bom Dia Torcedor. Galera, é o seguinte, o Vasco assinou o contrato com o meia suíço Maxime Domingues, que é aguardado no Rio nesta quarta-feira. Por que já assinou, galera? Porque hoje fecha a janela. E o Vasco precisa, mais rápido possível, de entregar às federações do Rio de Janeiro, do Brasil, né, para assinar para inscrever o jogador no Campeonato Brasileiro. E isso acelerou a situação. O Vasco negocia com o jogador há uma semana, mais ou menos. O camisa 8, jogador interessante. Eu vou colocar lances deles aqui para a gente assistir e você vai poder tirar suas conclusões. Mas eu vou estar lendo a notícia seguinte. O Vasco fechou na noite deste domingo, no caso ontem, véspera do encerramento da janela de transferência, sua sexta contratação. O meia Maxime Domingues, do Gil Vicente, assinou com o clube e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Com a proximidade do fim da janela, o Vasco precisou acelerar as tratativas. Desta forma, Maxine assinou acordo em Portugal, ainda em Portugal, e o documento foi enviado digitalmente para que o clube possa resolver o restante das burocracias a tempo. A janela fecha nesta segunda-feira. E o cara que intermediou o negócio, rapaziada, é Paulo Pitombeira, que é empresário do Léo Jardim e do João Vitor. Mas a negociação é o seguinte, o jogador chega em definitivo, o Vasco vai pagar 2 milhões de euros, cerca de 2,4 milhões de reais. O contrato será válido por 4 temporadas. O jogador chega com uma idade boa, experiente, jogador rodado, 28 anos, né, rapaziada? Tem passagem pelos times seguintes. Antes do Gil Vicente, o Rakol, acho que é do Egito, Mitz Legjininga, Neoclates, Chamax, Leusamax, Stoff, FC Zurique, também lá do país dele, no Sub-20 também do FC Zurique, e do Servette, da Suíça também. Então, jogador rodado assim na Europa, jogador interessante e que pode agregar bastante, jogador interessante demais, rapaziada. Jogador que ajudou muito o seu clube lá, o Gil Vicente, tem uma boa saída de bola, inteligente, habilidoso, e eu vou colocar os lances dele para você assistir e tirar suas próprias conclusões. Valeu, rapaziada, esse é o vídeo de agora, mais tarde voltaremos com um vídeo do Boa Noite Torcedor,
E eu conto muito com o seu like, com a sua colaboração. Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa no comentário aqui o que você acha dessas notícias de hoje do Gigante da Colina, que tem jogadores chegando, reforço, no último dia da janela. Para um encerramento, eu vou deixar o vídeo para você. Então, tire as suas próprias conclusões sobre esse jogador. Valeu, rapaziada? Tenho certeza que você já se inscreveu no canal, não tenho problema com isso, que eu sei que você é fiel aos vascaínos aqui do canal. E eu vou deixar o vídeo do Maxime Domingues para você assistir e tirar as suas próprias conclusões. Valeu, rapaziada? Então, tamo junto. Fui!